A paz do Senhor, meus queridos. Deus te abençoe, abençoe você. Abençoe a sua casa, toda a sua família. Amados, hoje eu quero falar sobre a cegueira da frustração. A palavra do Senhor, ela tem uma passagem que logo após a crucificação do Senhor, a Bíblia fala que havia duas pessoas, dois discípulos, não dos 12, mas pessoas que caminhavam com Jesus também. E a Bíblia fala que eles estão caminhando de volta para sua cidade, Emaús, e estavam ali murmurando, estavam ali tristes. A Bíblia fala que eles caminhavam tristes e comentavam os últimos acontecimentos. E a Bíblia fala que Jesus então aproxima-se deles e fala: olha, do que vocês estão falando, né, enquanto caminha? E eles viram para Jesus e falam: por acaso tu és o único peregrino, né, em Israel que não sabe dos últimos acontecimentos? Jesus fala: quais? E eles falam como Jesus, né, profeta, tal, que há de vir, que fazia milagre, aquela coisa toda. E eles começam a contar, mas como os nossos sacerdotes, né, os fariseus o crucificaram, entregou aos romanos e tal, conta toda a história. E Jesus fala para eles: ó, porque vocês são tão tardios de entendimento, não convinha. E aí Jesus vai fazer uma retrospectiva, vai lá nos profetas, vai em Isaías, que o Messias viria, padeceria, tal. Conta todo o que está lá em Isaías. Eu não vou me ater na história toda, senão o vídeo vai ficar longo. E aí eles falam que enquanto Jesus caminhava falando com eles, eles sentiam um ardor no coração. E quando Jesus faz menção de passar adiante, eles falam: Senhor, fica conosco, já faz tarde. Jesus entra e senta com eles ali para comer. E quando Jesus parte o pão, foi como se escamas caíssem do rosto deles, dos olhos deles. E eles puderam então ver claramente que era o Senhor. E o Senhor se ausenta deles. Resumindo, basicamente é isso. Mas eu quero falar o que estava acontecendo ao longo da caminhada. Eles haviam imaginado que as coisas aconteceriam do jeito deles, que Jesus se levantaria contra os romanos e lutaria e venceria. Mas as coisas de Deus não é do nosso jeito, não é como a gente imagina. E como não aconteceu da forma com que eles imaginavam, eles ficaram frustrados. E eles voltam chateados, sem esperança. Geralmente, quando a coisa não acontece da nossa forma de pensar ou da forma que nós havíamos planejado, a nossa tendência é essa: é se frustrar, é ficar sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. E quando você não tem uma perspectiva de futuro, quando você não tem mais uma perspectiva, porque você imaginou que a sua história seria daquele jeito e ela não aconteceu daquele jeito, algo aconteceu no meio que interrompeu todo aquele teu projeto, a tendência é justamente essa: é ficar meio que perdido, sem saber para onde ir. E uma das tendências maiores é você querer voltar atrás. É querer voltar para o caminho que você já percorreu. Só que agora, em vez de você estar percorrendo um caminho em direção a um propósito, você está percorrendo o mesmo caminho de volta. Só que a vida, ela nos ensina que não tem caminho de volta, irmãos. É daqui para frente. Não há como você voltar a viver no passado. O que passou, passou. O que você viveu lá, você viveu. Sabe? Não tem mais como reaproveitar aquele tempo que você perdeu em alguma coisa. Então, assim, o que eu entendo é que eles estão caminhando com o Senhor e frustrados,
porque eles imaginavam uma coisa não aconteceu, que eles não conseguem ver o seu presente e também não conseguem imaginar um futuro. A frustração, muitas vezes, ela nos traz esse tipo de sensação, sabe? De um presente inerte, de um presente sem objetivo. E isso também nos deixa sem condições de planejar um futuro. Mas o que eu acho engraçado é que o Senhor começa a caminhar com eles. Sabe, muitas vezes, nesse momento que a gente acha que está sozinho, nesse momento que as coisas não deram certo, nesse momento que você está sem perspectiva de futuro, Deus está agindo no teu presente. Ele está caminhando com você. Ele está ali te sustentando e muitas vezes querendo te trazer na memória aquilo que te traz esperança. A própria palavra do Senhor, ela diz isso. Trazei à memória aquilo que te traz esperança. Aquilo que é honesto, aquilo que é de boa fama, aquilo que é bom, nisso você pensa. Mas muitas vezes a frustração, ela nos faz ficar andando como em círculos naquela coisa que não deu certo. Meu irmão, se já não deu certo, não tem que ficar caminhando em círculo, não vai mudar. O lugar de quando você caminha em círculo, irmão, não tem um lugar de chegada. Só tem um caminho que não leva a lugar nenhum. O caminhar em círculo é isso, é você ir para um lugar que você nunca vai chegar e não vai sair do lugar. Você vai continuar no mesmo processo, na mesma situação e na mesma frustração. Mas a palavra fala que Jesus ele vem para mudar todo esse processo. E ele vem e começa a conversar com eles. E Jesus ele age assim, que ele mostra o que aconteceu. Ele pergunta, o que aconteceu? Eles precisavam falar. Era aquilo. Olha, Jesus está falando, ó, o que está te frustrando é isso. Depois ele fala assim, ele vai para os profetas, olha, não era necessário que o Cristo padecesse, que morresse e tal. Então assim, ele mostra o processo que o pessoal está vivendo e ele mostra o que trazia esperança a eles. Eles criam naquela promessa. E Jesus está mostrando para eles que a promessa se cumpriu. E que agora eles tinham que viver a promessa. Muitas vezes a gente fica só na promessa e não vive o cumprimento da promessa. Então Jesus foi necessário ele fazer todo esse trabalho, né? Como um psicólogo, na verdade, e trabalhar na mente e no coração deles. E quando ele fala sobre isso, quando ele mostra o que era que tinha que acontecer, Jesus ele estava tratando a alma daquelas pessoas. E quando Jesus entra com eles na casa e parte o pão, mostra para ele, olha, Jesus Cristo, o pão da vida que foi partido. E aí os olhos deles se abrem. Muitas vezes o Senhor ele está caminhando conosco em um processo de dor, num processo de frustração, para nos mostrar que ainda há uma esperança, que ainda tem algo para ser vivido e que aquele processo não é o teu fim, mas é o treinamento para aquilo que há de vir, né? De coisas melhores que você vai viver. Então é necessário muitas vezes esse tempo de deserto, é necessário muitas vezes tempo de frustração. É dolorido, eu sei. É difícil, eu sei. Eu passo por isso, todos nós passamos por isso. Mas é um tempo necessário para que nós venhamos ser fortalecidos no nosso espírito, na nossa fé, a nossa alma ser trabalhada, para que a gente possa aproveitar o melhor de Deus. Sabe, muitas vezes isso é necessário para que as escamas que nos impedem de ver claramente as coisas, de ver claramente a forma que Deus opera em nossas vidas, é necessário esse processo para que essas escamas caem, para que essas escamas saem e a gente possa ver claramente aquilo que Deus quer que a gente veja, aquilo que Deus quer que a gente enxergue. Um caminho melhor, sabe, um futuro melhor. E que a gente possa ver que Deus,
Ele não é só um Deus que faz promessa, mas Ele é o Deus que cumpre as promessas que faz. A palavra do Senhor fala que Deus é fiel e justo para cumprir cada uma das suas promessas. Se é promessa de Deus, irmão, Ele vai cumprir. Se é promessa de Deus, vai acontecer. Só que há um tempo, há um processo. E muitas vezes a gente acha que a promessa do Senhor, ela tem um tempo de validade. Não tem. Sabe, ela não vence. Ah, Deus fez uma promessa que em tal tempo. Não é dessa forma. Não existe um tempo de validade. O que encurta ou aumenta o tempo que você vai viver a promessa é a sua capacidade de viver o processo, de resistir o processo. A sua forma que você vai caminhar no processo. Você vai continuar caminhando em círculo, não vai chegar a lugar nenhum, ou você vai tomar uma posição e mudar a direção da sua história com atitudes que te levam ao propósito. Isso é uma decisão, querido. Tudo na nossa vida é uma decisão. Então, era necessário Jesus caminhar com eles, para que eles pudessem entender o processo e tomasse a decisão de voltar, e tomasse a decisão de continuar aquilo que o Senhor havia designado para que eles fizessem. Amém? Essa é uma palavra breve de sábado para você aqui no Bosque, para você entender que de repente você está aí caminhando sem uma direção. É um tempo de reflexão, trazer à memória tudo o que aconteceu, tudo o que passou, trazer à memória a promessa e tomar uma decisão de viver agora o seu milagre. Muitas vezes a frustração nos impede de viver o milagre, porque ela nos prende num lugar de dor. Mas quando você entende que Deus tem algo maior para você, Ele cura essa dor, você sai desse lugar e você chega aonde Ele quer que você chegue. O seu destino não é onde você está, mas é onde Deus falou que você vai chegar. Amém? Fica com essa palavra, vai lá, se inscreva no canal Pastor Fazendo Arte, curte, comenta, compartilha. Me ajuda a levar essa palavra a mais alguém. Deus te abençoe, tenha um bom fim de semana. Que o Senhor seja com você sempre. Ativa o sininho, tá, pessoal? Sempre tem vídeo novo para você. Fica com Deus.